Bom dia, bom dia. Hoje, 13 de outubro de 2024. O nosso último 13 de outubro de 2024 de nossas vidas. O próximo só em 2025. Por isso, nós temos três opções. Lembrar desse 13 de outubro pelas coisas boas que fizemos. Lembrarmos desse 13 de outubro pelas coisas ruins. Ou nem lembrarmos desse 13 de outubro. O que faz fazer com que saiamos de casa num domingo, extremamente agradável, tá mais fresquinho, né? Porque estava quente aqui, e vir até aqui para nós sentarmos, acalmarmos a mente e ouvirmos algumas coisas. Nós sabemos que as pessoas são diferentes. Nós sabemos que as pessoas têm motivações diferentes. Mas o ponto final, o que todos nós queremos, é a mesma coisa. Ítalo, né? Não, o Ítalo é você. Não, quem é o Ítalo? É você. E você é o? Evaristo. Evaristo. Ah. O Ítalo e o Evaristo, vamos lá, eles me procuraram, nós nos conhecemos pela internet e eles vieram aqui pela internet. É a primeira vez que eu vejo pessoalmente. E eles falaram, eu já te conheço, mas eu não conhecia. Mas, na verdade, assim como o Ítalo e o Evaristo, todos nós estamos aqui, né, pelo mesmo motivo. Aquela eudaimonia em que nos motiva o tempo todo a levantar pela manhã e cumprir as nossas obrigações. Mas a grande diferença entre cumprir as obrigações e realizar as obrigações é a maneira com que nós fazemos ou damos atenção ao que estamos fazendo. Qual que é o seu nome, filha? Mariana, muito prazer. A Mariana, assim como o Ítalo, como o Evaristo, o Vinícius, a Vicky e a Vivi, e todos nós estamos aqui à procura da mesma coisa. Só que aí eu questiono, nós estamos fazendo valer a pena todo o nosso esforço para adquirir o que nós queremos? A Tatiana vai falar agora o que nós queremos. Pode falar para todos. Ah, você esqueceu? O que todos nós queremos, no fundo, é a felicidade. Ninguém acorda de manhã cedo e fala: hoje eu serei infeliz. Hoje eu terei o dia mais triste da minha vida. Vocês já viram alguém falar isso? Alguém aqui já pensou assim logo de manhã? Acho que não, né? É difícil isso acontecer. Eu trabalhei um tempo num hospital psiquiátrico e tinha aquelas pessoas, tanto dependentes de drogas, como que estavam tentando se suicidar. E os suicidas, eles estavam falando que eles não aguentavam mais a vida, estavam fugindo, em geral, da mesma coisa, que é o sofrimento, e eles achavam que se matando, eles iriam ficar longe do sofrimento. Em outras palavras, tranquilos e felizes. É claro que nós estamos estudando o Dharma, nós sabemos que isso não vai acontecer. Mas, imaginem só o quanto essas pessoas estão sofrendo para quererem se livrar do sofrimento, acabando com a vida. Felizmente, aquelas pessoas não conseguiram. Mas se nós prestarmos atenção, nós estamos o tempo todo
nos movimentando para nos livrarmos do sofrimento e estarmos bem. O problema é que algumas pessoas projetam a felicidade lá para frente. Vou fazer isso para daqui tantos anos eu receber isso e aí ficar feliz. Antigamente era assim: eu vou estudar para trabalhar 30 anos, para receber minha aposentadoria, para depois eu ficar feliz. Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia as pessoas pegam e falam assim: vou fazer minha conta no Instagram, vou conquistar milhões de seguidores e aí eu ficarei feliz. Aí que está a diferença. Não no que está fazendo, mas como está fazendo. Por quê? O objetivo é o mesmo, mas as pessoas estão projetando a felicidade lá para frente. E nós não sabemos se amanhã nós vamos acordar nesse mundo ou em outro mundo. E se eu estiver projetando a felicidade lá para frente, e amanhã acabar o meu tempo aqui nesse mundo, eu não serei mais feliz. Eu não estarei mais feliz. Então precisamos o quê? Prestar atenção no aqui e agora, porque seja lá qual for os nossos planos, o momento de ser feliz é agora. Não amanhã, não daqui a pouco, não no dia 14 de outubro, dia 13. E o que me dá muita alegria no dia 13, no início do dia, é lembrar que no dia 12, no dia 11, nos dias anteriores, eu estava feliz. Isso me dá muita motivação. Então, a grande procura da felicidade, aquela eudaimonia, que a filosofia sempre fala, se eu não me engano, Aristóteles fala muito sobre isso, é saber viver o aqui agora, valorizar o aqui e agora. Não perder uma inspiração e uma expiração sequer se distraindo com algo que não vai me acrescentar, que pode me levar até à tristeza. E o que é a felicidade em si? Um resumo bem simples. Não é aquela euforia de estar muito alegre, feliz. É manter a mente calma e saber aproveitar cada momento de uma maneira pura e sincera, prestando atenção no aqui e agora. Existem vários caminhos para nós encontrarmos a felicidade momentânea, do momento. Mas um dos caminhos, o caminho do Dharma, ele mostra que, através dos ensinamentos, quando nós estamos ouvindo, seguindo os ensinamentos, nós começamos a tirar os véus da ignorância e valorizar mais ainda o que está acontecendo. Mas a grande diferença entre um praticante e o outro é deixar no conceitual os ensinamentos e o outro é vivenciar os ensinamentos. E uma dos caminhos que hoje está sendo muito divulgado, não só do Dharma, mas qualquer outro, nas outras tradições, inclusive pela ciência, é a meditação. Em que a ciência está vendo já há alguns anos o quanto a meditação faz bem. E esse bem é a preservação ou a manutenção da saúde mental, que está muito em moda hoje. Mingyur Rinpoche esteve no Brasil há uns anos atrás e ele contou essa história. O Lama Wangdu estava lá em São Paulo, quando ele estava lá. Foi antes do retiro, há 20 anos atrás, eu acho.
Eu acho que é isso. O Lamasson também estava lá comigo, estava. E ele estava contando a história que os cientistas fizeram uma máquina em que essa máquina achou a parte do cérebro que mostrava a porcentagem de felicidade das pessoas. E aí, essa máquina pegou uma pessoa, um cidadão americano, e falou lá: nossa, essa pessoa é a pessoa mais feliz do mundo. Ela tem X de desenvolvimento dessa parte do cérebro. Aí os cientistas falaram: puxa, que legal, então vamos procurar outro tipo de pessoa. Dizem que a meditação traz felicidade, então vamos procurar uma pessoa que medita. Aí eles chegaram até a sua santidade Dalai Lama para fazer os testes. A sua santidade falou: eu estou um pouco ocupado, então eu vou indicar uma outra pessoa. Daí foi o Mingu Rinpoche. E aí, na primeira vez que ele foi fazer os testes, isso ele contando. Ele tem um jeito todo particular para contar, e aí a gente se jogava no chão de dar risada. Ele fez lá a primeira sessão de testes, e ele percebeu um movimento estranho no laboratório lá. Aí, de repente, um dos cientistas chegou para ele e falou assim: olha, Rinpoche, você me desculpa, mas a máquina quebrou. A gente vai ter que repetir o teste daqui a um tempo. Aí ele falou: ah, ok. Passou algum tempo, eles chamaram o Rinpoche novamente, e aí eles fizeram o teste de novo. Ele sentiu um movimento diferente no laboratório, e eles falaram: olha, a máquina quebrou de novo. Aí ele falou: nossa, que situação chata, né? Será que sou eu, né? Aí chamaram pela terceira vez. Quando chegou na terceira vez, eles falaram: olha, sabe o que acontece? A sua porcentagem de felicidade é muito, eu não sei os números, mas é muito grande perto do homem mais feliz do mundo. Então a máquina está quebrada, ela realmente está funcionando direitinho. Aí eles falaram, pô, daí o Rinpoche deu risada e tal. E aí eles começaram a entender, ou ficaram curiosos para conseguir entender como a mente de um praticante de meditação funciona. E a parte interessante, com outros estudos, eles falaram que eles chegaram a ver que a mente de um praticante iniciante da prática de meditação, ela é X%, não vou falar números, maior, a parte de felicidade, ela é maior de uma pessoa feliz que não pratica meditação. Esses dados não são recentes, esses dados são antigos. Certo? Obviamente, se nós procurarmos hoje, acho que encontraremos um estudo mais detalhado. Mas aonde eu quero chegar? Que todos nós queremos a mesma coisa, mas deixamos escapar o momento da felicidade, não se permitindo ser feliz. Agora, o caminho da meditação, na nossa tradição, tem 84 mil maneiras diferentes de meditar. Mas a primeira meditação que é ensinada, que é o caminho que vai ser a porta de entrada para nós aprendermos as outras meditações, é a calma mental, que em sânscrito fala-se shamatha, em tibetano, shiné. O shiné é o que vai estabilizar a nossa mente, vai abrir as portas para nós reconhecer que se passa na sua mente, na nossa mente, e que vai fazer com que nós, seguindo as orientações dos nossos professores, seguindo os ensinamentos, possamos dissipar esses véus dos achismos que somos e possamos reconhecer o momento, sabendo que ele muda todo instante, fazendo valer a pena este momento em especial. Quando nós não
estamos presentes no momento, nós perdemos coisas fantásticas que acontecem o tempo todo ao nosso redor. E essas coisas, muitas vezes, são os motivos para, naquele momento, nós sermos felizes. Está sendo preparado um material, ou já iniciou o trabalho para o retiro de 3 anos. Independente quem vai fazer o retiro ou não, dentro da programação, o início, está colocado o chinê, a calma mental. Quando nós começamos a praticar o chinê, nós começamos a reconhecer inúmeros pensamentos que muitas vezes, por favor, seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Muito prazer, Francisco. Você vem sempre aqui? Não. Ah, eu também. A primeira vez em 10 anos. Esses são os seus novos coleguinhas. O Lama Sunan, Lama Bidu, eu sou o Lama Droge. Francisco é a minha parceira. Ah, é? Ih, que karma pesado você tem, hein? Nós estamos falando sobre a felicidade e como reconhecer a felicidade. Muitas vezes, pegando o gancho da Francisca, tá? Quando nós estamos simplesmente na nossa rotina, nós não percebemos a quantidade de pensamentos que interferem na nossa percepção do aqui e agora, na nossa vivência do aqui e agora, e com isso perdemos as oportunidades de reconhecer e viver a felicidade. Existe uma palavra grega chamada aletheia. Aletheia significa a verdadeira realidade. Para nós entendermos a aletheia, e por que eu estou falando dela, é muito simples e direto. Imaginemos agora aqui um gato. Aqui no centro tem alguns gatos. Mas a Tatiana também tem gato. Me desculpe, eu esqueci seu nome. Não, não. Ieda. A Ieda também tem gato. Né? Os gatos do Centro do Retiro, da Tatiana e da Ieda, são gatos. Mas eles vivem em situações diferentes. Tipo de ração diferente, espaço para viver diferente, carinhos diferentes. Isso torna com que eles tenham, apesar de todos serem gatos, uma realidade diferente. Essa é a aletheia. Cada um de nós temos uma realidade diferente, um estilo de vida diferente. Mas, apesar dessa diferença, nós queremos todos ser felizes. Alguém aqui acordou hoje e falou assim: hoje eu vou ver o Lama Dorje para ficar triste? Não. Você tem esperança que fique um pouco feliz. Mas ficar triste, não. Quando nós estamos sob a influência dos nossos véus da ignorância, nós não conseguimos reconhecer os momentos da felicidade, que pode nos proporcionar a felicidade. Isso faz com que nós fiquemos tristes. Por quê? Porque continuamos naquela eudaimonia, na busca daquilo o tempo todo. Mas quando começamos a praticar o chinê, nós vamos abrindo a nossa mente, fazendo com que a nossa visão limitada se amplie e comece a vivenciar ou reconhecer novas oportunidades para sermos felizes. Uma oportunidade que é importantíssimo ser dita é a oportunidade
de aplicar os ensinamentos no nosso dia a dia. Sair do conceitual, daquela distância entre o ensinamento e a minha aletheia, mas sim trazer o ensinamento para a minha aletheia e vivenciá-lo de uma maneira direta. A grande diferença entre os filósofos do passado e os filósofos do presente é que os filósofos do presente estudam muito, sabem frases de cor de vários filósofos do passado, mas não conseguem vivenciar intensamente o que eles estudaram. Já os filósofos do passado, na época pós-socrática, principalmente, eles eram os ensinamentos. Essa é a diferença. Eles eram aquilo que eles ensinavam. Se nós pegarmos a história da nossa linhagem, a gente vai ver, principalmente no Gampopa, todos vocês estudaram Gampopa, que nós temos que ter a atitude para realizar o que está sendo ensinado. E essa atitude, muitas vezes, é tomada de uma maneira errada. Motivada por quem? Pelo apego a querer ter uma realização e não consegue reconhecer que nesse apego está motivado quem? O ego. E aí o que acontece? Pior erro para o praticante é simplesmente ele conceitualizar os ensinamentos e não se permitir vivenciá-los. Isso é horrível, porque ao invés dele estar progredindo com o Dharma, esse praticante está simplesmente regredindo, porque ele está adquirindo muitas informações sem se permitir vivenciá-los. Então, a primeira coisa que precisamos, a primeira ação, a primeira atitude que temos que ter ao querer começar a praticar, não só o Dharma, mas o Shiné, são 3 posições. A primeira, ter coragem. A segunda, ser inteligente. E a terceira, ser humilde. Coragem de mudar todas os nossos hábitos e colocar neles o hábito de sentar e observar a nossa mente. A inteligência para poder ouvir e assimilar os ensinamentos, e a humildade de não colocar um eu em cima dos ensinamentos, e sim se permitir vivenciá-los no dia a dia. Quando nós sentamos, isso foi muito legal. Na sexta-feira eu cheguei aqui, tinha algumas pessoas que estavam se aventurando a querer a estar ao meu lado. Como vai? Bom dia, tudo bem? Que prazer vê-lo pessoalmente. Tem São uma Pedro, sou almofada eu. aqui. A almofada é boa. Pega, pega, pega. Pode, onde você quiser. A casa é sua. Então, na sexta-feira, nós sentamos e a primeira colocação que as pessoas que estavam aqui presentes online fizeram foi: nossa, tem muitos pensamentos na minha mente. Por isso que eu não gosto de meditar. Por isso que eu não consigo meditar. Mas não, você já começou a meditar, porque você já reconheceu o seu estado mental do momento. Você já começou Mas estava muito. aqui na casa do Vinícius, parece que vai estar quente hoje, né? É a Lília que está falando. É.
Esse já é o primeiro sinal de que você está praticando direitinho. Mas, logo depois, vem a segunda parte da prática, que é o quê? Você está reconhecendo quais são essas manifestações mentais. E existem alguns argumentos em que nós usamos durante a nossa prática para alcançar um estado de tranquilidade, para que essa chuva de pensamentos caiam, diminuam cada vez mais, e assim encontremos a calma mental, o chinês. Mais para frente, será até colocado um mapinha que se chama o Caminho do Chinês, onde está mostrando exatamente cada etapa da nossa aventura. Nesse mapinha, logo no início, nós percebemos, tá? Depois os lamas vão mostrar para vocês, no momento certo, que tem algumas desenhos de fogo, labaredas. Essas labaredas significam o esforço em que nós temos que colocar para nós praticar, para nós realizarmos pelo menos a compreensão do que está acontecendo na nossa mente. E esse esforço é exatamente o que vocês estão fazendo agora, que é o quê? Sair da rotina, sentar, cruzar as pernas, para começarmos a praticar. Essa daqui pode ser colocada como uma prática formal. A prática formal é quando nós sentamos e ouvimos os ensinamentos, depois estudamos os ensinamentos e depois praticamos os ensinamentos. A prática informal é quando nós colocamos na nossa rotina, na nossa aletheia, os ensinamentos. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é o quê? Vivenciar o que está sendo aprendido. E eu garanto, com muita certeza, com a certeza vivencial, é muito mais legal vivenciar os ensinamentos que deixá-los conceitualmente. Algumas pessoas estão aqui há muitos anos. Não vamos falar tempo, né? Mas tem pessoas que estão aqui há mais de 10 anos. E aí a gente vê que existem pessoas, não só aqui, como em outros centros de dharmas ou outras instituições religiosas, que ficam anos e anos estudando, 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 e não mudam. Pelo contrário, pioram, porque o ego vai crescendo, crescendo. Eu lembro que eu comecei na minha busca, na minha caminhada, muito cedo. Meu primeiro orientador para meditação, a minha primeira orientação formal que eu tive, foi de um mestre Zen, eu tinha 12 anos de idade. O nome dele era Sansei. Eu não lembro o nome dele. Mas esse mestre, ele marcou muito, porque ele meio que traduzia o que eu via na minha casa. Meus pais, de uma maneira ou de outra, pregavam, ensinavam, né? Colocaram na minha educação alguns ensinamentos mahayanas, né? E eu, na minha situação, que eu sempre fui atleta, filhos de atletas, eu tinha uma curiosidade muito grande de como me concentrar para poder realizar aquilo que eu me propunha a realizar de uma maneira cada vez melhor. E eu não entendia muito bem quando o meu mestre falava: você tem que fazer o bem, falar o bem, e para isso pensar coisas boas. Que era a mesma coisa que meu pai falava, mas como é que eu vou fazer isso? Eu era nadador, eu ser um bom nadador, um nadador de destaque. Que tem a ver isso? Pular na piscina, nadar. Então, mas eu segui o que estava falando.
Depois de velho, eu entendi. Depois que eu parei de nadar, eu entendi. Que o que vale não é o objetivo de você ser o melhor, mas sim como é que você faz para você ser o melhor. Porque a maneira com que nós fazemos ser o melhor, o mais rápido, dependendo da maneira com que nós fazemos, o resultado não é ilusório, a gente não dá valor. A gente dá mais valor para quê? Pelo caminho que nós estamos fazendo. E quando você vai e nada, faz o seu melhor, você dá o sangue na água e chega em quarto lugar, que é a pior colocação. Por quê? Porque quarto lugar você quase subiu no pódio. A primeira é a segunda pior colocação. A pior colocação é o segundo lugar. Porque você não é o primeiro. Você estava lá pau a pau e não conseguiu ganhar. Mas quando você faz tudo isso, mas com o coração, com a mente aberta, consciente do que você está fazendo no momento, o quarto lugar, o primeiro lugar, o oitavo ou o último, não tem, não tem valor. É a mesma coisa. Por quê? Porque você sabe que você fez o seu. E aí você não tem uma sensação horrível, um sofrimento horrível, dukkha, né? Que é o quê? O sofrimento do arrependimento. O arrependimento é um sofrimento muito grande, que a gente não tem para quem jogar a responsabilidade do erro. Eu estou sofrendo por causa daquele cara, eu estou sofrendo por causa disso. Não, você só se arrepende quando você tem consciência que você errou. Então, para diminuir as chances do arrependimento, nós precisamos estar totalmente presentes no aqui e agora e conscientes do que nós estamos fazendo. Não agir pela emoção, mas sim reconhecer a emoção e não deixar que ela se manifeste para que eu não cause dukkha, sofrimento. Para isso, nós temos que aprender a estar presentes. Porque todas as nossas ações durante o dia, na hora que eu sentar para fazer a minha prática de Shiné, elas vão se manifestar. E aí vai fazer com que a minha prática seja mais desafiadora ou não. Então, nós precisamos, para sentar, cruzar as pernas e meditar, nós temos que ter algumas posturas antes disso. E os ensinamentos mostram exatamente como nós temos que nos movimentar, agir, atentos às três ações que nós temos: as ações da mente, as ações da palavra e as ações do corpo. Para nós estarmos atentos a tudo isso, nós temos que treinar a nossa mente. Para quê? Para que, no momento, nós observemos o que está se manifestando na nossa mente, avaliarmos o que nós vamos falar e o que nós vamos fazer, para não causar o arrependimento. E aí tem a prática formal. Ela começa ouvindo os lamas, estudando o que foi dito para estudar, sentando, cruzando as pernas e meditando. Tem um ensinamento que é clássico e que é colocado sempre no início de alguns ensinamentos, mas ele também é colocado muito como um dos primeiros ensinamentos, é a postura em que nós temos que ter diante do lama. Eu não estou falando da postura corporal, eu estou falando da postura mental, que são, tá? Que é, na verdade, a postura fundamental para nós conseguirmos entender o que está sendo dito. É evitar os três potes. Evitar o pote cheio,
Alguns textos falam do pote virado. Evitar o pote furado e evitar o pote envenenado. O pote cheio ou virado é quando nós estamos sentados, cheio das nossas ensinamentos passados, conceitos e preconceitos colocados, e não permitimos ouvir nada novo. O pote furado é quando nós estamos lá, diante do ensinamento, e tudo que entra já vai embora. O famoso entra por um ouvido e sai pelo outro. E o terceiro pote é o pote envenenado. O pote onde eu já tenho as minhas convicções, eu estou ouvindo para ver se o que está sendo dito bate com o que eu acho, penso, ou eu quero que seja, e ouço tudo aquilo e falo assim, eu pego o ensinamento aqui, o outro lá, vejo o que é bom para mim e uso o que é bom para mim. Essa é a pior atitude. Então, nós temos que ter coragem para esvaziar o pote, temos que ter inteligência para não deixar o pote furado e fazer valer a pena que estou aqui, e temos que ter coragem de limpar o nosso pote antes de ouvir o ensinamento. Humildade. Quando nós estamos abertos ao ensinamento, nós simplesmente estamos tendo mais argumentos para nós vivermos o dia a dia e, com isso, conquistarmos, no momento, a felicidade. É claro que o momento é o momento. Ele muda a todo tempo. Então, essa conquista, essa busca, esse reconhecimento, ele é contínuo. E para nós reconhecermos tudo isso e termos a força para manter esse novo hábito, que é um hábito que nós não temos, olhar para a nossa mente, né? Nós precisamos estar o quê? Atentos ao que estamos fazendo, o que estamos aprendendo, e estar em contato continuamente com os nossos lamas, explicando o que está acontecendo e ouvindo as orientações que eles nos passam para nós mantermos o nosso progresso. Por isso que existem os lamas. Por isso que os lamas são treinados, educados até, mas não treinados, para que eles possam passar diretamente para nós o que nós estamos fazendo e o que devemos continuar fazendo ou devemos parar até de fazer. Quando nós estamos com um pote envenenado, possivelmente a gente pega os ensinamentos e começa a repeti-los para as outras pessoas como se fossem meus. É raro, mas acontece. Você já viu esse fenômeno acontecendo? E isso é muito ruim, porque essas pessoas estão realmente, ao invés de estar passando ensinamento, elas estão o quê? Inflando o ego delas. Quem passa os ensinamentos são os lamas. Nós temos apenas que ouvi-los e aplicá-los. Uma das maneiras de aplicar os ensinamentos e, principalmente, nos prepararmos para a prática de chinê, seja lá o horário que for fazer no dia seguinte, seja de manhã, tarde ou noite, é uma prática que nosso mestre passou, Kalon Rinpoche, e é extremamente transformadora. É uma prática em que nós devemos fazer, sejamos praticantes vajrayana ou não, sejamos budistas ou não. Eu esqueci seu nome, Francisca. Essa prática é demais. Ela é dividida em 3 etapas.
A primeira etapa, no momento que eu for dormir, seja acompanhado ou não, aquele momento em que eu vou fechar os olhos, eu penso, o que é que eu fiz durante o dia que me fez bem, que eu tenho orgulho, que atitude que eu tive durante o dia que eu considero uma boa atitude, seja ela mental, verbal ou física. Hoje eu pensei coisas boas, a minha vizinha, hoje eu falei para um funcionário de onde eu trabalho, que ele está levante, ou hoje eu ajudei uma senhora a atravessar a rua, seja lá o que for. Quando reconheceu essa atitude, falando antes de dormir, a gente fala, puxa, que legal. Logo depois eu vou pensar em uma atitude, reconhecer uma atitude que eu tive durante o dia que não foi uma boa atitude. Foi uma atitude que eu falei, puxa, eu fiz isso, mas eu gostaria de não repetir mais. Seja uma atitude mental, verbal ou física. Eu pensei mal de tal pessoa, ou falei algo que não deveria ter dito, ou me comportei de uma maneira agressiva, qualquer coisa. Aí, reconhecendo isso, a gente toma os votos de não repetir mais essa ação. E fala, a partir de amanhã, eu não vou mais tomar essa atitude. Aí dorme feliz. Por que dorme feliz? Porque eu reconheci algumas ações minhas que são boas, mas também eu reconheci, não foi o outro que veio, apontou o dedo para mim. Eu reconheci algo que eu não gostei em mim e que eu tomei a decisão de não fazer mais isso. Então a gente fica feliz com isso, apesar de algumas vezes ter até um pouco de vergonha. Mas tudo bem, ninguém está vendo a minha vergonha. Eu não vou mais fazer isso. E dorme feliz, sabendo que no dia seguinte já tem um bom objetivo para acordar. Quando acorda, renove os seus votos. Hoje estarei atento para não fazer mais aquilo que eu determinei que não vou mais fazer. E segue para o seu dia. Faça suas práticas, faça todas as suas atividades, sempre atento. No final do dia, repete o exercício. Uma coisa boa pode ser até aquilo que eu falei, puxa, consegui não repetir o exercício, mas eu tive um outro escorregão. Putz, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais tomar isso. No outro dia serão 2 exercícios. 2 atenções que eu terei para não repetir o erro do outro dia e não repetir o da noite passada, que eu falei que não ia repetir mais. Nesse ritmo, em uma semana, são 7 atitudes em que eu determinei para mim mesmo e não iria mais fazer. Em um mês, são 30 atitudes. Não, muda. Outra pessoa, tornamos outra pessoa. Concorda? Sem milagre. Sem ofender ninguém ou tendo que tomar a lição de moral de alguém. Foi eu, por mim mesmo, que tomei essas atitudes e me transformei. E a minha transformação não para em um mês. A minha transformação continua para o resto da vida. Então, esse exercício deve ser repetido todos os dias. E o que é legal, que quando passar um tempo, né, a gente começa a ver que os nossos escorregões, eles mudaram. Eles são escorregões que antes eu não dava atenção, como jogar um papel de bala na rua, que antes eu não dava atenção, mas agora eu dou. Por quê? Porque coisas mais graves não estão sendo supostamente repetidas. E com isso eu tenho uma satisfação interior grande, fazendo com que eu tenha um prazer diferente em viver, um prazer diferente em acordar de manhã e encarar a vida.
E, obviamente, quando eu sento para fazer minha prática de chinês, ela será diferente. Por quê? Porque eu terei mais prazer em olhar para o eu mesmo. Com isso, eu estou desenvolvendo a famosa atenção plena. E essa atenção plena, que é tão divulgada por aí, a atenção plena, as pessoas falam tanto, mas elas não ensinam a fazer. Uma vez eu tinha um jovem que nós estávamos conversando, ele falava que praticava a atenção plena. Jovem, quando eu digo jovem, é bem jovem, tá? 20 anos. E aí isso foi em Uberlândia. Aí eu falei, como que é a atenção plena? Me dê um exemplo. A atenção plena, ele virou e falou assim, não, você assistiu Homem-Aranha? Aí eu falei, oh, não. Atenção, e Matrix? Eu falei assim, ó, lá vem. Atenção plena é quando você está lá, na sua situação, e vem as balas, e vem os tiros, e você vê tudo em câmera lenta e começa a desviar. Daí eu falei, e aí? Daí ele falou assim, eu não vou entrar em tiroteio, mas a minha mente ela é um constante tiroteio. Então, na verdade, eu estou fazendo como Matrix, como Homem-Aranha, não pelas coisas externas que estão vindo, mas pelas coisas internas que estão se manifestando na minha mente. Falei, uau! Ele não virou meu aluno, mas ganhou 0,25. Que é mais ou menos isso mesmo. Quando nós estamos praticando a atenção plena, um dos argumentos para nós praticarmos a atenção plena é esse exercício que o Carlos Puxa sugeriu. Nós estamos mais atentos ao que passa na nossa mente. E nós começamos a o quê? Evitar pensamentos que podem nos causar dukkha, sofrimento, que podem nos causar aflições mentais. Essas aflições mentais têm o nome de kleshas. Os kleshas, eles se manifestam de uma maneira em que nós achamos que aquilo é verdade, achamos que aquilo está acontecendo, mas são todas ilusões da nossa mente. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estou... Meu filho está em casa e ele fala, pai, eu vou na padaria e já volto. Aí eu estou em casa, olha a hora, bom, 10 horas, então já já ele volta na padaria. Eu aproveito e falo, traz um croissant para mim. Aí ele pega e vai. Daí dá 10h05, 10h10, 10h20, 10h30, cadê meu croissant? O que será que aconteceu? 10h40, será que ele foi atropelado? 10h45, será que ele foi raptado? 10h50, alguma coisa aconteceu. Não pode ser. 50 minutos para ir comprar um croissant. Não. 11 horas. Bom, ele morreu. Ele morreu, vai tocar o telefone e é alguém falando para eu ir lá reconhecer o corpo. Toca o telefone, eu começo a chorar. Quem é? Telefone desconhecido. Oi, você ganhou um prêmio? Sei lá, o que você desligou? O que aconteceu? Eu já pego a chave do carro, saio desesperado, pronto para reconhecer o corpo do meu filho. Quando eu saio, ele está sentado na frente, conversando com uma menina, todo galã, e o meu croissant no lado dele. Eu viro para ele e falo, cadê meu croissant? Está aqui, pai. Desculpa, essa é a fulana, a Sofia. Ok.
Eu sofri, me remoei, já até enterrei meu filho, mas, na verdade, ele estava lá conversando com uma menininha. Então, eu fiquei alimentando pensamentos errados, as aflições mentais. Esses são os clashes. Ok? Alguém já passou por algum clash? U, U significa o quê? Sim ou não? Ah, não é nem sim nem não, são muitos. Então, mas quando nós estamos atentos à nossa mente, nós reconhecemos os clashes. E aí nós não deixamos eles se manifestar. Bom, Lorenzo foi buscar pão e não voltou. Bom, o que será que aconteceu? Vamos ligar para o Lorenzo ou vamos esperar ele se manifestar? Entende? A racionalidade das ações, como elas ficam bem mais fortes do que ficar alimentando ilusões. Essas manifestações do clash, a gente reconhece com mais facilidade com a nossa calma mental, com a nossa estabilidade da mente. Mas nós precisamos o quê? Treinar para chegar a tudo isso. Existe a prática formal, que é quando nós sentamos, ouvimos passo a passo, que foi passado no final desses últimos 2 dias, passo a passo, desde a postura, que é importantíssima a postura, para nós prepararmos a mente para relaxar, corpo mal posicionado, mente agitada. Depois nós arrumamos o corpo e começamos a olhar para nós mesmos, e tem alguns argumentos em que são chinês com suporte e chinês sem suporte. E além desses passo a passo que foi dado no final de semana, tem também a prática informal, que é a maneira com que nós nos comportamos no nosso dia a dia, em que vai fazer com que tudo que nós fazemos reflita na minha prática e abra espaço para que a minha prática se manifeste durante o meu dia a dia. Vocês percebem que uma coisa puxa a outra o tempo todo. Então, a gente está naquela situação em que a gente reconhece a nossa aletheia, reconhece a aletheia do outro, não julga o outro, não me julga e aceitamos a realidade como ela é. Então, tem aquele famoso exemplo, né? Você tem o copo pela metade, você vai falar assim, veja, as pessoas positivas veem o copo mais cheio, as pessoas negativas veem o copo meio vazio. Não, errado. A realidade é uma só, o copo está pela metade. Se eu der um gole grande, ele acaba. Se eu der um gole pequeno, eu tenho chance de ter mais um gole. É essa a realidade. Não adianta eu querer mudar a realidade, do meu ponto de vista. Eu preciso ver a realidade como ela é. E aí o que acontece? Eu vendo a realidade como ela é, eu não entro nas ilusões. E quando eu não entro nas ilusões, eu estou aqui, evitando o sofrimento, evitando o dukkha. Na ausência do dukkha, o que nós temos? Isso, a felicidade. Mandou bem. Você não falou, mas pensou, né? Ótimo. Então, tudo que nós estamos fazendo, todas as práticas, é o quê? Para manifestar essa pureza que nós vemos muito em alguns lamas, não em mim, mas nós vemos nos lamas, nós vemos nos monges. Eu lembro que eu fui monge em Taiwan, eu era carequinha. E lá em Taiwan era muito ilusório, porque a gente via o tempo todo todo mundo sorrindo, sorrindo, sorrindo. Não, mas os monges, realizados, eles estavam sorrindo lá dentro, lá fora, o tempo todo. Né? Por quê? Porque eles estão manifestando aquela pureza. A bodhicitta. A bodhicitta se manifestando na simplicidade em nós olharmos o outro, reconhecermos a aletheia dela, estarmos felizes por reconhecer tudo isso, porque reconhecendo a aletheia dela, nós estamos transcendendo os véus dela e vimos aquela pureza dela, que aquela pessoa também tem, que ela também tem o potencial de virar Buda. E aí
nós olhando isso, nós entendemos que ela também quer a mesma coisa que eu, que é ser feliz, e não agredimos ela com meu ego, com minha imposição. E através, esse é um detalhe, hein? Através dos meus exemplos, não dos meus ensinamentos. Quem dá os ensinamentos são os lamas. Mas nós podemos usar os ensinamentos e, através dos meus exemplos, ajudar as pessoas. Que exemplos? Desde a tranquilidade em compartilhar um leve olhar, um leve sorriso para as pessoas, até apoiá-las em alguma situação difícil. É aí que está a atitude do Bodhisattva, que está ajudando sem esperar algo em troca para a gente, mas sim algo de benefício para a pessoa. É muito triste quando a gente vê algumas pessoas que pegam os ensinamentos de uma maneira conceitual, não vivenciam esses ensinamentos e depois, com o ego lá em cima, começa a colocar para as outras pessoas. E tem horas, acreditem se quiser, que esse ego cresce tanto que eles até desrespeitam aqueles que ensinou. Começam a falar que sabe mais que os lamas eles não só aprenderam os ensinamentos, mas eles praticaram os ensinamentos, vivenciaram isso, e só depois daqueles que estão educando, que são os lamas dos lamas, reconhecerem que eles vivenciaram isso, eles dão a oportunidade de fazer o retiro, e só aí, dependendo como for, eles falam, ok, você passou pelo teste, eu reconheço que você realmente vivenciou tudo isso, agora você pode explicar aquilo que você vivenciou. Então, quando alguém desrespeita um lama, ele não está desrespeitando um lama, ele está desrespeitando toda a linhagem. Porque respeitando a aletheia de cada lama tem um jeito. Cada lama tem a sua realização pessoal. E é por isso que, por exemplo, aqui no KPG, as pessoas que vêm aqui têm um bom karma ou os méritos, porque aqui não tem um lama só, tem 4. Lama Pelmo, Lama Sonan, Lama Guidu e Lama Dremê. Então, são 4 maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Então, as pessoas que vêm aqui no KPG têm muitos méritos, porque ela pode se identificar com um lama e pode se abrir com esse lama. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ouvir o ensinamento de outras maneiras diferentes. Então, são maneiras diferentes de ouvir a mesma coisa e entender a mesma coisa de maneiras diferentes. E estímulos diferentes para usar aqui. Mas não, algumas pessoas usam esses méritos como desméritos, desrespeitando os lamas e ainda, pelas costas, falando mal deles. E tem algumas pessoas que, além de fazer isso, ainda se gabam de ter ido falar com grandes mestres e não valorizar aqueles que falam a própria língua e estão aqui no lado, que receberam as bênçãos dos grandes mestres para estar lá te ensinando. E acham que sabe o dado e pratica. A mesma coisa de conhecer um grande cantor, tipo, eu conheço o Frank Sinatra, eu canto bem. Eu conheço o Baryshnikov, eu danço muito bem. Acho que vocês não sabem quem são Baryshnikovs. É da minha época. Não é porque eu conheço um cantor, eu vou ser um bom cantor. Não é porque eu conheci Sua Santidade Dalai Lama que eu sou eu sou um bodhisattva realizado. Pelo contrário.
Eu estive com Sua Santidade Dalai Lama, eu tive alguns méritos de chegar até ele. Agora, eu vou usar esses méritos para ajudar aqueles que estão preparados em ensinar o Dharma. Então, eu também sou um representante de Sua Santidade ao, primeiro, respeitar os lamas e estar ajudando os lamas. Como que é que nós ajudamos os lamas? O primeiro passo, que é muito simples, exercer a humildade de sentar na frente dele, ouvir o que os lamas estão ensinando, interiorizar isso, contemplar os ensinamentos, testar, usar, e depois chega para esses lamas e fala assim, não, olha, o senhor falou isso, sobre isso, 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 eu testei, e eu tive essa experiência. O que o senhor acha? Através das experiências, se aproximar dos lamas e ouvir as orientações que eles nos dão, para nós continuarmos a nossa prática. A nossa prática pessoal vai refletir, desculpa, nas minhas ações e vai fazer com que aqueles que não conhecem o Dharma, ou melhor, que também estudam o Dharma, se inspirem em ajudar em fazer igual. Aí eles vão falar assim, nossa, você fez isso, isso, isso. Por quê? Porque tal lama me orientou. Por quê? Tal texto que tal lama passou, estava escrito. Conversa com o lama, ouça o lama, e aí ele vai te ensinar a fazer a mesma coisa. Nunca eu sei, eu li, e agora eu te falo. Não. São os nossos exemplos que vão fazer com que as outras pessoas também aprendam o Dharma. Deixem o karma de passar os ensinamentos com os lamas. No século passado, eu frequentava muito, olha, putz, no século passado faz tempo, mas sim, mas realmente faz tempo. No século passado, eu frequentava um templo lá em São Paulo, o Wat Shaolin, mas na verdade, eu estava indo lá, estava à procura de algum lama também, de ensinamento. E aí fiquei amigo de uma pessoa e nós saímos o tempo todo, eu e aquela pessoa. E essa pessoa virava o tempo todo e falava: a minha lama falou isso, isso, isso. Puxa, olha, quanto a isso que você está fazendo, a minha lama comentou isso, isso, isso. Olha, eu não posso me aprofundar nesse assunto, mas a minha lama falou sobre isso, se você quiser conversar com ela. Era o tempo todo, ela falava, a minha lama, a minha lama. É isso que nós devemos fazer. Nunca pegar os ensinamentos, colocar como se fosse meu e passar para os outros. Esse é o posicionamento do aluno inteligente, corajoso e humilde. Esse é o posicionamento do aluno que realmente quer realizar a mente do despertar, como diz na prática de Tiresi, para o bem de todos os seres. Não adianta ficar praticando, 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 tendo inúmeras práticas, falar, eu faço isso, eu tive ensinamento daquilo, eu tive iniciação, 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 e praticar nenhuma, ou praticar algumas com o ego lá em cima. Não. Tudo isso é uma armadilha para que você caia nos reinos dos infernos, ou dos deuses e semideuses, que estão sofrendo o tempo todo. Para nós evitarmos isso, começamos com o arroz e feijão. Acalmemos a mente. Usamos todos os suportes para realizar a calma mental. Seguimos a orientação do seu lama, do nosso lama. Aplicamos tudo o que nós fazemos e conversamos com o nosso lama sobre o que está sendo feito, o que foi feito, e assim por diante. Quando nós voltamos ao caminho do chinês, eu não falei do caminho do chinês durante esse final de semana,
eu falei apenas sobre a prática em si, me preocupei em arrumar a postura, tanto física como mental, para nós reconhecermos a nossa mente, os nossos clashes e assim vai, para que em um outro momento, ou eu ou qualquer outro lama da nossa linhagem, quando for passado o caminho do chinês, que nós reconheçamos as etapas em que nós, com muita humildade, reconheçamos as etapas em que nós estamos. E que não vem aquele ego, né? Ah, eu já estou na sexta curva, na terceira curva, quando na verdade nós nem começamos a atravessar a ponte para praticar. A humildade tem que ser com nós, comigo mesmo, em simplesmente falar assim: puxa, eu ainda tenho muito a descobrir sobre a minha mente. Eu lembro, eu falei isso durante o retiro, que eu lembro que Mathieu Richard, acho que a maioria já ouviu falar dele, estava aqui no Brasil, logo depois que eu saí do retiro, e aí nós estávamos lá, numa pequena roda, ele estava assim do meu lado, e eles estavam perguntando aquele negócio, tipo, o que nós vamos fazer à tarde? A tarde está livre e tal. Eu estava meio que conversando com ele, mas ele estava atento a tudo que estava acontecendo ao redor. Aí alguém comentou, podemos ir ao cinema. Ele parou a conversa e falou assim, não, cinema não. Eu tenho a aventura todos os dias de sentar e olhar a minha mente, que são as minhas fantasias. Por que eu vou no cinema ver as fantasias dos outros? Eu me divirto com a minha, que é minha. Deixa a fantasia dos outros lá. Olha que legal a frase. E é mais ou menos isso que nós temos que fazer. Tá? Nos permitirmos olhar para nós mesmos e através das descobertas, porque as descobertas vêm muito e a gente relaciona as descobertas com o quê? Com o que nós vivenciamos na vida. Isso significa o quê? As nossas referências da vida. Mas é aquilo, o que nós temos como referência é o que nós vivemos. E muitas vezes não é o que vivemos a realidade em si que temos que reconhecer. Por isso que nós temos os méritos de ter os lamas para chegar até eles e conversar com eles, as nossas experiências, e eles mostrarem, olha, tudo bem, é isso que você viu, mas não é bem isso que o caminho certo. Você está fantasiando as coisas. É como uma aluna, eu sempre falo dela, ela chegou logo que eu saí do retiro, eu quero aprender a meditar, quero aprender a meditar. Aí ela virou, eu dei todas as orientações de chinês. Depois de 2 dias, ela veio e falou, Lama, precisa conversar com o senhor, quiser conversar, o que foi? Nossa, foi demais a minha prática. Fui, sentei fora da cama, me posicionei, língua, postura, cabeça, e de repente eu comecei a ver as bolas laranjas, bolas mais escuras, vermelhas, elas se cruzavam e as bolas começaram a ficar grandes. Aí eu falei, não, ela vai entrar na bola. Ela quase foi abduzida por ela para me levar para o Nirvana. Eu falei assim, oh, meu. Eu falei assim, vem cá, onde você sentou para fazer? De frente para a janela, na frente, o sol pela manhã. Eu falei, e seus olhos fechados? Tá aí. As bolas eram o quê? É o reflexo da luz que ela fechou entre o globo ocular e as pálpebras, e ela ficou fantasiando toda aquela viagem entre uma bola e outra. E aí o que aconteceu? Ela se entregou à fantasia dela. Então, se eu não falasse que aquilo era fantasia, ela ia estar até hoje querendo ser abduzida, se bobear, ela pode até ter sido abduzida, vai saber o que aconteceu com ela, né? Então, uma estratégia que eu uso é que quando a minha língua seca, eu pergunto, alguém tem algum comentário? Assim eu tenho tempo de beber um pouco d'água. Então, eu vou falar agora. Alguém tem algum comentário para fazer? Uh, online, alguém tem alguma pergunta? De duas, uma, ou vocês viajaram no que eu falei, viajaram para fora, ou eu sou um bom professor, vocês entenderam plenamente.
Eu esqueci seu nome. É. Amadeu, é. Ontem estava mais fácil, o seu nome estava embaixo. Como foi a sua experiência de sexta-feira para cá, Amadeu? Você ontem passou o dia inteiro comigo, né? Online. Eu também tenho que cuidar do Você comentou. Eu quero saber da sua experiência. som, fazer. E aí, fui procurando e alta me desenvolvendo. As sensações que me ficam durante o dedicar e cuidar. Parabéns. Parabéns. Fala, Felipe. Chegou uma pergunta aqui, Qual que é? Como eliminar distrações grosseiras em uma realidade em que a gente tem que ficar planejando ações do dia seguinte para certas situações em que estamos acomodados e mesmo assim manter calma mental? Quem foi que fez essa pergunta? Luiz, Padman. Luiz, veja só, não adianta nós fazermos grandes planos. Quando nós fazemos grandes planos na nossa vida, nós estamos sujeitos a ter grandes decepções. O que nós precisamos é aprender a viver o momento e sermos flexíveis para as mudanças que o momento nos traz. Como, por exemplo, a impermanência está aí. Ontem, o Lucas veio e falou assim, não, mas eu ia vir na sexta-feira, mas no caminho daqui, meu carro quebrou com a chuva e eu não pude estar aí. Então, o que acontece? Ele tinha um plano e ele poderia, se ele não fosse flexível e aceitasse a realidade, estar sofrendo muito, porque o carro dele deu problema. Então, se nós começarmos a prestar atenção no aqui e agora, vivenciarmos o aqui e agora, grandes planos nós não vamos fazer. Nós não vamos ter. Vamos ter o quê? Flexibilidade em apenas ter algumas referências do que eu quero fazer, realizar, mas o caminho está flexível para suportar todos os obstáculos que vão passando por um momento ou outro, para evitar dukkha, evitar o sofrimento. A minha sugestão é, amanhã eu terei uma reunião, um exemplo. Essa reunião vai ser falado isso, 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 mas vamos nos preparar para que nada disso que foi falado seja aceito. Para quê? Para que eu tenha a oportunidade de melhorar tudo que eu fiz e possa não sofrer com a rejeição. Pequeno exemplo. No fundo, é simplesmente estar presente no aqui e agora para que seja feito o que tem que ser feito da melhor maneira possível. Tá bom? Vamos lá. Aí, deu o horário, né? Tem mais alguma pergunta? Alguém? É Francisca, seu nome? Francisca, está sendo agradável estar aqui hoje? Que bom. Eu espero que você volte. Bom? É. Estava olhando pelo online, É. no caso dos filósofos pré-socráticos, eles não apenas ensinaram Eu vou dar um ótimo exemplo para você sugerir para sua amiga. Tem um livro famoso, tá? O Banquete de Platão. Tá? Quando a gente quer aprender a olhar a felicidade, tá, de um outro ângulo, tá, sobre amor, esse livro fala muito sobre o amor. Então, esse livro é muito interessante. Mas olha só que legal. No início desse livro,
tá? A pessoa, que eu não lembro o nome, estava andando na rua e encontrou Sócrates. Aí o Sócrates, ele fala assim, vira para ele e fala assim: Oi, como que você está? Eu estava indo para a casa de fulano, ele vai oferecer um banquete. Ele falou assim: Não, eu não quero ir porque eu não fui convidado. Aí ele pega e fala assim: Não, mas eu estou te convidando, vá, vamos lá. Ele ficou meio sem graça e falou assim: Então tá bom, eu vou. Aí, num certo momento, o Sócrates vira para essa pessoa e fala assim: Vai andando na minha frente, que eu quero ir fazendo as minhas práticas. E ele pega, vai andando na frente e chega na casa da pessoa que ia ter o banquete e toca a campainha, olha. Toca lá, a pessoa abre a porta e fala assim: o dono da casa abre e fala assim: Nossa, fulano, eu estava pensando em você, eu ia oferecer o banquete, ia te convidar, mas eu não consegui te encontrar. E ele falou assim: Pois é, mas Sócrates me convidou e eu vim. Ele falou: Ai, que bom! E ele, cadê? Pois é, Sócrates você conhece. Ele está andando, meditando no caminho. Mandei eu vir sozinho, meditando no caminho. Aí o dono da casa vem, chama um escravo e fala assim: Escravo, vá atrás de Sócrates, manda ele andar logo. Aí o escravo vai atrás de Sócrates. Aí, de repente, o escravo volta e o dono da casa: Cadê Sócrates? Oh, meu amo, o senhor conhece Sócrates. Ele está parando conversando com cada um do caminho. Ele mandou eu avisar que está tendo conversas agradáveis e já já chegará. E não espere, comece fazendo banquete. Então, o que acontece? Nesse exemplo, nós vemos que Sócrates, tá? Ele explicava as coisas, mas ele era o que ele explicava. Ele estava lá meditando e sendo gentil com as pessoas no caminho. É isso que nós temos que ser. Nós mesmos. Temos que ser aquilo que nós estamos aprendendo. Não uma plasticidade, mas naturalmente. Eu lembro que o meu irmão, uma vez, faz muito tempo, irmão mais novo é ótimo, né? É um ótimo termômetro. Aí eu estava bem envolvido com os textos e comecei a falar de uma maneira diferente. Aí eu lembro que o Orlando Guidu uma vez comentou isso e eu tive a mesma vez. Virou assim, assim: tá bem, agora. Lembra que você me contou essa história? É. E é bem assim, irmão mais novo, quando me falou, virou meio, agora. Que parece, velho. De tudo que você fez na vida, agora você vem falar manso comigo. Tá meio agora? Acho que tudo que aconteceu comigo, ele falou assim: tá manso agora. Não, nós temos que ser o que nós somos, nos respeitando, respeitando o outro. Eu acho que. O que foi? Pai, aqui é o Lorena. Estou meditando e te ouvindo, lavando a louça como você faz. Uma vez eu estava lendo, tá? E o Lourenço chegou e veio que queria ficar junto comigo. Aí, de repente. Aí a gente, papo vai, papo vem, vai falar de futebol, detesto futebol. Tudo. De repente vai falar de videogame, piorou ainda. Eu, depois do Atari, não acompanhei mais nada que tinha que fazer. Aí eu cheguei e perguntei: E aí, moleque? Me responde uma coisa. Você é feliz? E ele: Sim. Por quê? Por causa disso, 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 disso. E eu cutucando ele. Que bom, né? Aí eu cutuquei ele falando assim: mas tem gente que não tem nada disso e não é feliz. Ele virou assim: Não, todas as pessoas são felizes. A hora que eu passei lá, mano. Aí eu falei assim: Todas as pessoas são felizes? São. Mas quando as pessoas não têm tudo isso, eles não são felizes. Ele parou. Aí tem aquele negócio de convivência, né? Coçou o que ele não tem e que eu tenho. Aí ele falou assim: essas pessoas que falam que não são felizes, Fechou o áudio, viu?
O áudio do Lama tá fechado, tá? Pode abrir? Obrigado. Nunca falei sobre isso diretamente com ele, mas acho que foi através dos exemplos, né? Então tá bom, gente. Eu agradeço muito a paciência de vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês. Espero não ter causado grandes sofrimentos, ou sofrimentos. Mas uma coisa que eu peço, principalmente para as pessoas aqui do KPG, valorizem os méritos que têm, sejam humildes, inteligentes e corajosos, estejam ao lado dos lamas, protejam os lamas, protejam literalmente os respeitem os lamas, porque quando estiverem respeitando os lamas, vocês e protegendo os lamas, vocês estarão protegendo toda a linhagem. E se por acaso tem algum lama que vocês tenham menos afinidade, lembre-se que aquele lama que você tem menos afinidade provavelmente está expressando, mostrando tudo aquilo que você expressa e mostra e não consegue ver. Então, mesmo que você não tenha vontade de falar com aquele lama, lembre-se que aquele lama também é uma manifestação de Buda. Respeite-o e proteja-o, porque ele está mostrando aquilo que provavelmente você é e não tem coragem ou méritos de ser. Ok? Agora, costuma tomar fazer a dedicação. E os méritos desse encontro se estendem por todos os seres. Página 7. Por favor, Lamão. Então, agora nós teremos uma pausa. Depois nós voltamos, vamos fazer tirezinho.